Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Davidson Jones do Clube dos Estudantes. Vamos à nossa aula de tipologia textual. Antes de nos aprofundarmos no texto dissertativo argumentativo, você deve entender claramente o que é narração, descrição e dissertação. Você deve ser capaz de distinguir cada uma dessas tipologias textuais. Então, vamos lá. Narração. O que será que eu posso enquadrar como um texto narrativo? Será que são aquelas histórias, aqueles contos que a gente lia, os nossos pais contavam quando a gente era criança? Será que narração é só isso? Bem, vamos ver então quais são as principais características de um texto narrativo. Em um texto narrativo, conta-se um fato, sendo esse fato fictício ou real, ocorrido num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Em um texto narrativo, pode ocorrer ou não a inclusão do autor. Então, o que deve ficar claro para você é que um texto narrativo ele se baseia em fatos fictícios ou reais. Um outro aspecto a ser destacado é a questão do tempo e do lugar. O texto narrativo, às vezes, ele até segue um tempo cronológico, mas o que deve ficar claro aqui, quando a questão do tempo e lugar, é essa progressividade, essa dinamicidade que tem no texto narrativo. O texto narrativo não é um texto parado, não é um texto estático, é um texto em constante movimento. E o texto narrativo ele vai conter personagens, poucos ou vários personagens. Se a gente lembrar do conto da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem como personagens a própria Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, a figura da vovó e por aí vai. E o autor pode ser um autor observador ou um autor personagem. O tempo verbal predominante é o passado, principalmente o pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, amou, corremos, subi. Essa característica aqui ela é essencial porque por meio desse tempo verbal, o pretérito perfeito no indicativo, você vai conseguir fazer uma distinção entre a narração e a descrição. Então a gente vai fazer aqui uma conjugação do verbo correr no pretérito perfeito do indicativo. Eu corri, tu correstes, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correm. Então lembre-se, você vai precisar dessa característica dos textos narrativos para fazer uma separação, uma distinção do texto narrativo do texto descritivo, porque em alguns momentos eles se confundem. O texto narrativo é um texto dinâmico, isto é, denota movimento e ação. Foi aquilo que eu frisei quando eu toquei na questão do tempo e lugar, na questão da progressividade, da dinamicidade. O texto narrativo também vai apresentar como característica o discurso direto, bem como o discurso indireto. Mas o que seria o discurso indireto? Bem, o discurso indireto é quando o autor fala pelo seu personagem. Quando o personagem fala por si só, é um discurso direto, como está nesse exemplo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me: Rodolfo, que olhar o seu. Está zangado? Ou seja, nesse trecho, o personagem está se expressando por si só. E como eu disse no discurso indireto, é o autor que se expressa pelo seu personagem. Mas fique tranquilo, ainda nesta aula, na parte de exemplos, veremos uma ilustração do discurso indireto. Descrição. Vamos conhecer então quais são as principais características de um texto descritivo. Nos textos descritivos, o tempo é único e imutável. A gente viu que na narrativa sempre vai haver uma progressão, uma dinamicidade, uma ação. E o texto descritivo ele tende a ser mais estático, mais parado. No texto descritivo, o ser é único e particularizado, ou seja, o foco do texto descritivo é descrever objetos ou coisas de forma particular. E para isso, ele pode utilizar os adjetivos ou locuções adjetivas.
Texto descritivo, a gente vai ter a presença da simultaneidade, ou seja, as coisas podem acontecer ao mesmo tempo num dado momento. Uma fotografia, por exemplo, pode resumir muito bem o que é um texto descritivo. A fotografia é um recorte de um determinado momento ali, ou seja, há uma estaticidade naquela fotografia. Nos textos descritivos, vão haver a predominância do pretérito imperfeito do indicativo. A gente viu que no texto narrativo vai haver uma predominância do pretérito perfeito do indicativo. Então, esses tempos verbais, eles nos ajudam, nos auxiliam na distinção de um texto narrativo de um texto descritivo. Como eu falei anteriormente para vocês, em muitos momentos eles vão se confundir, o narrativo e o descritivo. Nós vamos fazer aqui a conjugação do verbo correr para que vocês possam relembrar a conjugação no pretérito imperfeito do indicativo. Eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corrieis, eles corriam. No texto descritivo, pode haver a presença de verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar e por aí vai. Pode haver a presença de adjetivos ou formas adjetivas, as locuções adjetivas. O texto descritivo ainda pode ter a predominância de mais um tempo verbal, o presente do indicativo. Para que vocês possam relembrar o presente do indicativo, nós vamos fazer também a conjugação verbal do verbo correr nesse tempo. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Agora vamos ver, enfim, o que é dissertação. Vamos partir do geral para o particular. Então, de uma forma geral, dissertação são textos que apresentam posicionamentos pessoais ou exposição de ideias. Ou seja, um texto dissertativo ele pode ser expositivo ou argumentativo. Um texto expositivo, dissertativo expositivo, ele tem como objetivo informar e esclarecer o leitor por meio da exposição de um determinado assunto ou tema. Então, o foco do texto dissertativo expositivo é simplesmente informar e esclarecer. E não há a necessidade de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. Perceba, então, que o texto dissertativo expositivo ele não tem a obrigatoriedade de propor uma tese. Por quê? Porque ele não tem a obrigação de convencer o leitor. O objetivo dele é simplesmente expor um fato, expor uma ideia e explicar toda essa situação. A estrutura básica de um texto dissertativo expositivo, a gente vai ver que é a mesma de um texto dissertativo argumentativo. Eles vão conter introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença que na estrutura básica do texto dissertativo expositivo é que na introdução deve ocorrer uma apresentação do tema acompanhado de um objetivo do texto. Ou seja, não há obrigatoriedade aqui de uma tese na introdução. Desenvolvimento deve ocorrer a explicação pormenorizada, clara e objetiva do tema. E na conclusão, a reafirmação do tema como a síntese dos conteúdos abordados. O texto dissertativo argumentativo ele tem por base a argumentação, apresentada de forma lógica e coerente, a fim de persuadir e convencer, ou seja, levar o leitor a concordar com a tese defendida. Ou seja, o texto dissertativo argumentativo ele vai apresentar uma tese. O que é tese? Tese é a mesma coisa de opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo ele é um texto opinativo, no qual o autor expressa ali as suas ideias e ele defende um ponto de vista, ele tenta convencer o seu leitor com argumentos fortes de que ele está certo. A estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, como eu disse, é o mesmo do expositivo: introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença é que na introdução, além de o autor fazer uma apresentação do tema, ele vai fazer também uma apresentação da tese que será defendida durante o texto. No desenvolvimento vai ocorrer a exploração de diversos argumentos que vão sustentar essa tese. E na conclusão, pode ocorrer a reafirmação do tema como a síntese dos conteúdos abordados, bem como propostas de soluções. E são aquelas intervenções que o Enem exige em suas provas de redação. Vamos então a um exemplo de um texto narrativo. Eu selecionei um trecho aqui para que vocês possam entender. Seu Antônio parou, pediu licença para se sentar e se sentou. Pediu um trago do meu cigarro
e eu o dei todo. Parecia precisar mais que eu. E começou, aos trancos e barrancos, a contar sua história, de como amou, se mudou para essa cidade muitos anos atrás, trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui, nessa cidadezinha, sua casa. Foi vulcanizador de látex, violeiro, viajou o Brasil e descreveu como pôde umas 10 cidades, como sendo lindas. Envelheceu, perdeu o trabalho e hoje vive do aluguel de uma outra casa. Perceba que nesse pequeno trecho a gente tem algumas características de um texto narrativo. A gente tem um tempo progressivo, né? Você percebe que as ideias aqui elas vão se evoluindo. Um outro aspecto que a gente percebe aqui é a presença de verbos no pretérito perfeito do indicativo. Parou, pediu, sentou e outros. A gente consegue perceber também aqui a presença do discurso indireto, quando o autor expressa a fala do personagem, que está justamente nesse trecho aqui, de como amou, se mudou para essa cidade muitos anos atrás, trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui nessa cidadezinha sua casa. A gente tem um exemplo aqui, nesse trecho, de um discurso indireto. Vamos a um exemplo de descrição. Mas chovia ainda, meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer, eu limpava com as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia, logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo. Eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Nesse pequeno trecho, a gente consegue identificar aqui alguns sinalizadores, algumas características de um texto descritivo, alguns verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Chovia, ardiam, começava e por aí vai. A gente consegue identificar também algumas estruturas adjetivas, como nessa parte, a presença da simultaneidade. Você vê aqui que o autor fala que durante a chuva os olhos ardiam, o nariz escorria e ele limpava as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Ou seja, há a presença aqui da simultaneidade, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo nada mais é que a descrição de um fato, de uma situação vivida. Vamos agora a um exemplo de dissertação expositiva. Como nós vimos anteriormente, a dissertação expositiva ela se preocupa simplesmente em expor determinado fato, expor determinada situação. Ela não se preocupa com a arte do convencimento, da persuasão. Então ela só expõe. Vamos ler esse exemplo. Locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que, juntas, atuam como um adjetivo, caracterizando um substantivo. A maior parte das locuções adjetivas é formada pela preposição de mais um substantivo. Há, no entanto, locuções adjetivas formadas por advérbios e pelas preposições sem, com, em. Algumas locuções adjetivas se encontram diretamente relacionadas com um adjetivo, outras não. Assim, em alguns casos é possível a substituição da locução adjetiva por um adjetivo, em outros não. A utilização de locuções adjetivas permite uma maior diversidade vocabular e enriquecimento textual. Então, esse pequeno trecho deixa claro que não há um objetivo de persuadir, de convencer alguém, simplesmente expor, informar, explicar todo o contexto que envolve a locução adjetiva. Exemplo de dissertação argumentativa. Como nós vimos anteriormente, a dissertação argumentativa ela tem como objetivo principal expor uma tese, né, emitir uma tese, uma opinião, e defender essa ideia, defender a tese durante o texto. Então a gente vai ver um exemplo aqui de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Não é de hoje que a sociedade brasileira sofre com os tormentos ocasionados pela disseminação da violência por meio de adolescentes. Esse fato estarrecedor gera debates e mais debates, na tentativa de sanar, ou ao menos coibir, os sérios impactos sociais que as ações violentas representam para a coletividade. Para esse fim, a redução da maioridade penal mostra-se essencial para resolver essa problemática. Esse último período desse trecho introdutório
marca aqui a opinião do autor, ou seja, ele é a favor da redução da maioridade penal. E é isso que ele vai defender no parágrafo de desenvolvimento, né? Ele deve utilizar para isso argumentos claros, lógicos, fortes, né? O porquê deve haver essa redução da maioridade penal. Perceba que nessa parte inicial, o autor simplesmente fez uma contextualização do tema. Ele informou para o seu leitor sobre o que ele vai dissertar. E o nosso foco nesse curso será o texto dissertativo e argumentativo. E agora você já consegue diferenciar, distinguir o que é uma narração, uma descrição e uma dissertação. Esse entendimento se faz necessário para que você consiga produzir um texto dissertativo e argumentativo de forma que você não envolva em demasia a narração e a descrição, bem como a exposição. Participe do nosso desafio de redação no nosso grupo do Telegram. Você vai aprender redação de uma forma inovadora, prática e objetiva. E o melhor ainda, de forma totalmente gratuita. É isso mesmo, em nosso grupo no Telegram, realizamos discussões nos quais eu amplio as informações dessa videoaula, bem como tiro dúvidas dos alunos acerca desse e de outros conteúdos que serão postados aqui em nosso desafio de redação. Até mais!